Hoje às 7h30 tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. E o Fluminense vem de 4 vitórias seguidas, 3 com o Renato Gaúcho à beira do campo. E no último jogo rolou um acordo, né? Entre torcida e time. Um acordo que não foi combinado, coisas do futebol, mas aconteceu no Maracanã. O acordo consistia em a torcida do Fluminense ir para o estádio, botar mais de 46 mil pessoas e cantar os 90 minutos ali, mostrando para o time que está apoiando, que está junto com o time. E do lado do time era correr os 90 minutos, se posicionar como time do tamanho que é o Fluminense e conseguir brigar por essa vitória o tempo inteiro. E nos acréscimos o acordo foi selado com um gol e o acordo foi feito ali, tá? Para muitos um gol cagado nos acréscimos, mas para mim é uma coisa até muito óbvia, não é um gol cagado. É um gol que é só uma sintonia, é o resultado da sintonia entre torcida e um time que quer. Essa sintonia acabou com a vitória. Hoje, em Itaquera, é um jogo mais difícil? Talvez, acredito que seja um jogo mais difícil que o jogo contra o Santos, se tratando do jogo contra o Corinthians, que é um time melhor que o Santos, e por ser fora de casa. Mas o acordo já está feito desde a última semana, né? Desde o último final de semana. O Fluminense vai ter torcida em Itaquera, acredito que vai esgotar os ingressos em Itaquera, e você de casa também, vai estar todo mundo apoiando e cobrando esse time e jogando junto com o time. E ao mesmo tempo, é só o time fazer a parte dele dentro de campo que o resultado vai vir também, tá? No último jogo, o Samuel Xavier colocou um Neymar, um tal de Neymar, no bolso. E tem outro bolso hoje para colocar o holandês. Então vamos falar disso tudo no pré-jogo. Então roda a vinheta e vamos começar essa brincadeira. Vamos começar esse pré-jogo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal. São coisas que ajudam muito, você não tem ideia de quanto ajuda, né? Outra coisa, claramente estou gravando, você está vendo isso aqui hoje de manhã, estou gravando hoje à noite, que já estou em São Paulo. Aliás, queria agradecer ao inscrito e amigo, o Gabriel Salerno, que cedeu a casa dele, que a gente está gravando aqui da varanda da casa dele agora. E eu estou gravando, obviamente, à noite, porque se eu deixasse para gravar, quando eu chegasse em casa, e vou curtir a noite de São Paulo hoje, né? Tem que ter já vai ter show amanhã, então vou no show hoje também. Então, se eu deixar para gravar hoje, vocês iam ter esse vídeo meio-dia. Então, bom dia para vocês hoje. Hoje é um bom dia, mas só para deixar tudo explicado, tá bom? Voltando agora ao assunto. A Fluminense hoje ganhando, chega a 9 pontos e briga pela liderança. Até porque o Flamengo que está na frente, Flamengo e Palmeiras estão com 7 pontos, podem chegar a 10. O Flamengo joga depois da gente e o Palmeiras, que joga no mesmo horário, pega o Internacional lá no Beira-Rio. Não que o Internacional no Beira-Rio seja tão complicado, né? Dizem por aí que a gente se vira bem com esse Internacional no Beira-Rio. Em um planejamento das 5 primeiras rodadas, eu coloquei que o Fluminense, na minha cabeça, né, poderia empatar com Fortaleza lá no Castelão, ganhar do Red Bull Bragantino, ganhar do Santos, poderia até perder o jogo de hoje e ganhar do Vitória. Por enquanto tá tudo certo, porém a gente perdeu contra o Fortaleza, tem um lado bom, porque o Mano foi embora, dizem por aí que se tivesse o Mano, acho que a gente não teria ganho os outros jogos também. Então hoje é um dia da gente conseguir pelo menos empatar, porque a gente consegue recuperar esse ponto perdido e ganhar do Vitória, que aí pra mim fica um bom planejamento de 10, de 15 pontos, tá? Porém, perguntei em uma das lives aí que eu faço aqui no canal, né, as 250 lives que eu faço por aqui pelo canal e no Charla, no GE, no Jornada, no Canal 20, se a galera que tava ali comigo acompanhando a live se assinaria o empate hoje. E vou te falar, metade assinou, porque é um bom resultado realmente, mas mais da metade não assinou, então metade ali, mas foi muita gente porque é capaz de ganhar. O Fluminense é capaz de ganhar desse Corinthians hoje. O torcedor tá confiante e o Corinthians também não vive uma grande fase. É difícil ganhar aqui em Itaquera? É difícil, mas não é impossível e é disso que a gente vai falar agora. Vamos falar um pouco do Corinthians, sobre a situação que tá o Corinthians nesse momento que a gente vai enfrentar eles. Vamos lá falar sobre o Corinthians, né? Números do confronto entre Fluminense e Corinthians muito equilibrado. São 124 jogos, 43 vitórias Fluminense, 44 vitórias para o Corinthians e 36 empates. É muito empate se você for comparar. Normalmente não tem tanto empate assim não, tá? Histórico do campeonato. O Corinthians começa o campeonato empatando com o Bahia, fora de casa. Depois ele dá uma goleada no Vasco e toma uma porrada do Palmeiras na última rodada, né? Perde de 2-0 na Arena Barueri e poderia ser mais. No último jogo, eles jogaram sem nenhum meia, né? Eles estão sem o Garro, que tá machucado, e sem o Coronado, que tá machucado, além de sem o Hugo Souza, o goleiro. E esses três também não jogam hoje. E isso faz muita diferença, né? Você vai pegar um meio de campo ali formado por volantes e um goleiro, o Hugo Souza vivia, né? Um grande momento, tanto que
O Corinthians esse ano é um Corinthians que não joga convencendo muito, mas ganhou um Campeonato Paulista, muito graças a uma defesa de pênalti do Hugo Souza, que vive um grande momento. Então, assim, esses desfalques, para mim, faz com que o Fluminense tenha muita chance de ganhar esse jogo. A gente também tem desfalques, a gente também vai falar um pouco disso, mas é um jogo que está em aberto e eu tô com a expectativa alta de chegar hoje 7h30 lá, eu não vou chegar às 7h30, né? Mas de chegar às 7h30 em Itaquera e conseguir ver 3 pontos do Fluminense. Jogadores em destaque, né? O Corinthians tem alguns jogadores de destaque, é um elenco muito conhecido, já falei, os próprios 3 jogadores que estão machucados são bem conhecidos, mas jogadores de destaque da temporada é o Memphis e o Yuri Alberto, né? A gente tá falando de Yuri Alberto com 8 gols, e o Memphis com 8 assistências. Então são números muito bons para a temporada. Mas se for números por números, o Germancano tem 13 gols, muito mais do que o Yuri Alberto com 8, e o Arias tem 8 assistências também, além dos gols, tem 8 assistências, mesma quantidade do Memphis. Então, números por números não assustam, mas são 2 jogadores que o Fluminense precisa se preocupar hoje. Sobre jogo histórico, que eu gosto sempre de trazer aqui no pré-jogo, quando a gente vai enfrentar um adversário, um jogo histórico, eu poderia ir para a semifinal de 84, né, que a gente ganha do Corinthians no Morumbi, porém, eu nasci em 87. Então, eu gosto primeiro de pensar jogos que a gente viveu aqui, a maioria, né? Tem um jogo, cara, que eu acho que é bem marcante para todo mundo aqui, em 2022, no Maracanã. Tinha a festa marcada, a despedida do Fred, uma rodada depois contra o Ceará, mas todo mundo sabe que a grande, apesar da festa contra o Ceará, teve show, um grande evento, a grande despedida do Fred foi contra o Corinthians, né? Num 4-0, e ali já nos acréscimos, Martinelli rola uma bola, o Fred enxergando de uma vista só, enxergando dobrado, com um problema de visão, acerta aquele chute que a gente conhece muito, né? Ele recua um pouco para a área, e aí sem dúvida, um dos gols que eu mais comemorei na vida, que você mais comemorou, porque é fechar a carreira de um grande ídolo no nosso clube. Então, é sempre bom lembrar do Fred e lembrar de Fluminense, e o Corinthians passa por isso também, que foi no 4-0 em cima do Corinthians. Espero que hoje a gente sinta isso também lá em Itaquera, tá bom? Agora vamos falar de Fluminense, que é o que a gente sabe um pouquinho. Vamos lá, vim aqui pro lado, Campinho aparecendo aqui do lado da tela de vocês. Falei que o Corinthians tem desfalques importantes, o Fluminense também tem alguns desfalques, né? Thiago Silva, ontem foi confirmado que o Thiago Silva sentiu uma lesão na coxa e vai ficar 1 mês fora. A gente vai falar um pouco disso, a gente já fez um vídeo na manhã de ontem falando sobre essa lesão do Thiago Silva, mas a gente perde muito com isso. Além dele, Hércules e Ganso não viajaram, o Ganso está sendo poupado e o Hércules sentiu também, não chegou a ter uma lesão, mas sentiu um desconforto no jogo contra o Santos e foi poupado também para não viajar aqui para São Paulo. Além deles, a gente tem Guga, Fuentes, que já está em transição, Riquelme, Felipe, Isaac e o Otávio, que rompeu ali o tendão de Aquiles, né? Então essas são as lesões do Fluminense e com isso o Renato Gaúcho deve ir com esse time a campo, tá? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Ignácio e Freitas, na esquerda René, Bernal, Martinelli e Lima, já que o Ganso não viajou, Arias, na esquerda Canóbio ou Queno e na frente Germancano. Esse é o time que o Renato deve ir a campo hoje na Arena Itaquera, Neoquímica Arena, como você quiser chamar. Vamos falar de cada jogador, né? Vamos começar pelo Fábio. O Fábio não foi testado nos últimos jogos e continua com a confiança do torcedor por ser o Fábio pelas últimas temporadas e por essa também. Então o Fábio continuou com muita moral com o torcedor. Samuel Xavier, cara, foi o nome da última partida, não só pelo gol e nem pela briga com o Neymar. O Samuel Xavier joga muito, ajuda defensivamente, ajuda na frente. Samuel Xavier foi o melhor da partida e o gol só foi ele coroando ele. Merecia muito e vive um bom momento. Samuel Xavier tava oscilando ali, trocando com o Guga e parece que virou essa chave e vive um bom momento, né? Vamos começar com o Freitas na zaga, cara. Freitas, assim, depois da chegada do Renato, o Freitas melhorou, certo? Mas eu sempre ainda fico um pouco... Sabe quando você não confia 100%? Você fica assim, cara, qualquer hora ele é meio maluco, pode dar uma merda. Esse é meu sentimento um pouco com o Freitas. Ao lado do Freitas, o cara que mais comemorou desse elenco a chegada do Renato Gaúcho, Thiago Santos. Já estava sendo um jogador escanteado, um jogador que fez uma temporada boa pelo Fluminense, um dos poucos que se salvaram na temporada 24. E aí chega na temporada 25, falha no jogo contra o Vasco e Botafogo e é escanteado pelo Mano Menezes. Com a volta do Renato Gaúcho, ele volta a ter oportunidade e eu acho que é ele que vai ser titular na partida de hoje, tá bom?
Ou vai ser ele, ou vai ser o Ignacio. Esse vem com muita moral, o Fluminense contrata a temporada passada, faz 2 jogos bons e se machuca, a torcida fica com expectativa, e esse ano assim, também falha alguns jogos, falhou contra o Botafogo, contra o San José também não fez uma boa partida, apesar de ser o San José, se fosse um adversário um pouquinho mais forte, podia ter se complicado. Então acho que hoje o Thiago Santos está à frente, e eu acho que a torcida não questiona isso, tá? Uma coisa que é muito curiosa, se eu fosse contar pra você que o Thiago Santos ia ser escalado no lugar do Ignacio e você ia achar de boa, futebol tem essas paradas, né? Na lateral esquerda, René. E a René, pra mim, assim, até agora continua o gabarito. Um eterno 6, 6,5, com um momento onde ele resolve falhar e quase entregar um gol. Até agora não entregou, está contando com a sorte. No último jogo mesmo, ele, um pouquinho antes do gol do Samuel Xavier, ele tentou. Ele sempre flerta, dá uma namorada ali com a paçocada, mas não consegue. Mas no restante da partida entrega um 6, 6,5 ali. Não é um grande lateral, mas também não é horroroso, não se omite. Então esse é o René pra mim. Na volância, primeiro volante, temos Bernal. Cara, esse assim, é muito ruim você comemorar. Não foi uma lesão do Hércules, né? Mas foi um desconforto. É ruim você comemorar, mas acaba que eu acho que é bom pro Fluminense, bom pro Renato Gaúcho. A oportunidade de botar o Bernal como titular. Bernal precisa fazer um grande jogo hoje para ficar claro que ele tem que ser o titular do Fluminense. Ele vem entrando bem, o jogo contra o São José que ele é titular, ele é o melhor em campo, chegando bem na frente, ajudando, apoiando, lançando, marcando. Deu-lhe um belo carrinho no Neymar também no último jogo. Para mim, Bernal merece essa titularidade, dependente do Hércules estar bem ou não, tá? Espero que faça uma grande partida hoje, que vai ser bom o Fluminense ganhar o Bernal. Ao lado dele, Martinelli, outro que fez uma grande partida contra o Santos, tá? Martinelli que vem de um 24 ruim, 25 começou a jogar bem, teve a polêmica com a torcida, e eu acho que a polêmica com a torcida ajudou o Martinelli, cara. É a primeira vez que a torcida baixa um pouco a guarda, ali depois do gol dele, de toda a confusão, e espero que isso dê paz para ele jogar e conseguir jogar o futebol, que ele sabe sim, o Martinelli sabe jogar futebol, na minha opinião, então espero que seja uma sequência de mais um bom jogo dele, coroando essa boa fase. E como camisa 10 nosso, Lima, né, porque Ganso não viajou, teria Lima ou Lescano, e o Renato respeita muito o vestiário, o Lima tá à frente, o Lima vem jogando. O Lima melhorou com o Renato Gaúcho, isso é indiscutível, mas ainda é longe de ser um Lima que a gente tá aqui adorando e, putz, ótimo, fazendo camisa 10 perfeito. Mas melhorou um pouco com o Renato Gaúcho, então espero que hoje faça gols, coisas que ele ficou devendo no ano passado no segundo turno. Tem um 0-0 que na reta final, 50 minutos, a bola sobra no segundo pau, ele se embola todo com a bola e não finaliza. E a gente vai embora puto pra casa, mas vamos esquecer isso, tá? Ele não precisa lembrar disso. A gente não precisa, nem ele precisa, que hoje a gente precisa de um Lima mais confiante contra o Corinthians. Na ponta direita, o Arias. Craque. E pra mim, num jogo do tamanho do jogo de hoje, a vitória passa muito pro Arias estar inspirado. Se o Arias estiver inspirado, a gente tem um bom jogo. Então, pra mim, hoje a partida passa pelo desempenho de João Arias. Na esquerda, a gente tem Canóbio ou Keno. Vou falar dos dois ao mesmo tempo que estão aparecendo aí, né? Canóbio, pra mim, ele começa muito bem no Fluminense, mas tem caído nos últimos jogos, isso é inevitável, né? A gente falar sobre isso. E Keno tem entrado bem, apesar que nem acho que entrou tão bem contra o Santos, mas nos outros jogos tem entrado bem o Keno. Então, pra mim, hoje o Keno tá merecendo mais a titularidade. Porém, o Canóbio, o que tá faltando ali no poder de decisão, no último lance com a bola, sobra muita entrega. E aí eu acho que hoje, jogando fora de casa contra o Corinthians, um Corinthians que apanhou do Palmeiras e precisa mostrar resultado para a torcida, eu iria hoje de Canóbio, tá? Não é meu titular absoluto, mas eu hoje iria de Canóbio e entenderia essa lição do Renato Gaúcho. E na frente ele, o homem Germancano. São 13 gols na temporada. É difícil criticar qualquer coisa do Cano, mas essa temporada tá precisando ele fazer um gol e decidir um jogo difícil. O Corinthians é um adversário que ele tá acostumado a marcar, é o terceiro, tá entre, né? Tem alguns empatados na segunda posição, mas é o terceiro time que ele mais fez gol, já fez 4 gols, já fez gol em Itaquera, eu lembro um cruzamento do Calegari, se não me engano, pela esquerda, jogando de lateral esquerdo, e ele bate de primeiro golaço. Espero que hoje tenha gol do Cano, tá precisando dele decidir um jogo importante, decidir um jogo, ele fez gol contra o Vasco, que é um clássico, fez gol contra o Botafogo, mas foi de pênalti, a gente não ganhou, contra o Vasco ele até faz gol importante. Mas com todo o respeito ao Vasco e ao Campeonato Carioca, o jogo de hoje vale um pouco mais. Então eu espero que o Cano desencante hoje, faça o 14º, 15º gol hoje. E na beira do campo, o Renato Gaúcho, cara, são 3 vitórias seguidas, porém, hoje é o primeiro jogo fora de casa. Na coletiva, ele diz que o time vai jogar como time grande, independente do adversário. E aí eu quero saber hoje se é independente do adversário e independente do local. Espero que hoje a gente veja uma postura de Fluminense, de time grande, que eu acho que é o que a gente quer ver hoje, né?
o empate, a vitória, todo mundo quer a vitória, isso é óbvio, mas a gente quer um time jogando pra cima e um time querendo o jogo. O resultado é futebol, pode acontecer ou não, mas eu acredito que se o time se impor na Neoquímica Arena, a torcida vai retribuir isso no jogo contra o Vitória no final de semana. Vamos falar agora de KTO, de quem é um favorito, porque assim, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, tá? KTO, parceira do canal, de todos os canais do Grupo Jornada, ajuda muito a gente a fazer esse trabalho, a gente poder estar aqui em São Paulo, a gente poder estar em Belém, que já teve esse ano, a gente poder estar, a gente vai pro Mundial, tudo passa muito pelo nosso patrocinador, nossos patrocinadores e por vocês, claramente, né? Então, deem moral pra KTO aí. Pra KTO, o Corinthians é muito favorito, tá? Tá pagando R$ 1,96, como vocês estão vendo aqui. Na verdade, aqui é melhor, que tem essa tomadinha aqui pra esconder a tomada, ó. 1,96 e o Fluminense tá pagando 4. Então, assim, acho que tá muito alto o Fluminense, tá bom? Minha aposta, como eu ganhei a última aqui, provas que eu ganhei. Agora a prova tá aqui. Espero que o Lucas não faça gracinha, até porque ele vai chegar cansado, que a gente vai no pagode hoje. Ele tá aqui em São Paulo também, o Lucas. A gente vai no pagode hoje, ele vai chegar cansado, não vai ter clima pra gracinha. Cara, e toda hora tá passando é a Aninha, tá? A cachorra do Salerno, que tá passando aqui toda hora. Mas, cara, é a dona da casa, eu não vou discutir com ela, né? Quem tá aqui de intruso sou eu. Voltando, lembrando que eu ganhei a aposta, eu botei Fluminense ganhando, pagando 2,04 e o Fluminense ganhou. Então eu ganhei dinheiro. Pra manter a sequência, eu não vou de vitória do Fluminense, mas acho uma ótima aposta, tá? Pelo valor, que tá pagando 4. Botou R$10, ganhou 40. Botou 20, ganhou 80. É isso. Eu botei Fluminense fazendo um gol em Itaquera. Acho que a defesa do Corinthians compromete. O Fluminense pode fazer um gol em Itaquera. 3 escanteios pro Fluminense, 3, 4, mais de 2,5, né? 3 escanteios Fluminense e o Arias dá um chute. Não precisa ser a gol. Se o Arias der um chute na arquibancada, minha aposta bateu uma odd de 2,52. Tá aparecendo aqui, ó, né? Então achei uma boa aposta. Lembrando, aposte com responsabilidade, não inventa de apostar dinheiro que você não pode perder. Ah, tô aqui com R$200 para pagar minha conta de luz, vou apostar, vou ganhar 400, porque o Fio falou que é fácil. Não é fácil. Eu apostei R$10, como vocês estão vendo. Porque, graças a Deus, R$10 não vai fazer falta pra mim. E se ganhar, eu tiro onda como tirei com vocês aqui agora que eu ganhei. Pra mim, leva como uma brincadeira, não leva como uma renda extra, uma forma de ficar rico. Tenha cuidado para mais de 18 anos, tá? Link aqui na descrição, dá essa moral pra gente aí. Vou falar de arbitragem. Árbitro da partida hoje, Rodrigo José Pereira de Lima, pernambucano de 38 anos. Não sei muita coisa dele. Ele apitou 4 jogos do Fluminense, 2 vitórias e 2 derrotas, né? Ele apitou a primeira rodada contra o Fortaleza, que a gente perde. Mas é assim, não consigo botar na conta dele. Culpa do Mano, culpa do Rodrigo José. Culpa do Mano, né? Então, não tem nada pra falar dele, mas é sempre bom falar o nome aqui, porque se fizer uma merda, a gente vai saber quem fez a merda, né? Lembrando a vocês que hoje, a partir de 5h30, cara, equipe completa, isso é muito maneiro, tá? Vai estar eu, Lessa, Gabriel, Dedéu Nelei, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, o Lucas vai estar aqui também, vai estar na arquibancada, o Salerno vai estar na arquibancada, então equipe completa, isso é muito graças a vocês, tá bom? Então acompanha o jogo com a gente, vai ver pela televisão? Tudo bem, mas bota a narração do Jornada, vai ter transmissão aqui em todos os canais do Grupo Jornada, espero vocês a partir de 5h30, tá bom? Dá uma chance pra gente, cara, é sempre legal ouvir. Pô, ouvir, deixa aqui no comentário, você que eu... Cara, dei a chance, tô ouvindo a partir desse ano, tá muito maneira. Eu sempre ouço. Pô, eu não gosto de ver o Galvão falando besteira como foi na última ali. Não gosto de ver a Flaprest. Dá uma oportunidade pra gente, tá bom? Espero que seja uma boa vitória hoje, que a gente volte feliz pro Rio de Janeiro.